tarde, Bia, tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Boa tarde, meu amor, tudo bem? Bem, primeiramente, boa tarde, gente linda, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café da Tarde com Jesus, né, gente? Graças a Deus, que bom, fico muito feliz. Boa tarde, Sérgio, seja muito bem-vindo. Prazer em tê-lo aqui conosco também, novamente nesse café. Só um minutinho aqui. Opa! Gratidão. Bom, gente, é o seguinte, né? Eu só tenho que agradecer a Deus, primeiro por estar aqui, né? Mais um dia que conseguimos acordar com saúde, felizes, né? Por estar na presença do Senhor. E eu, em princípio, né? Eu quero agradecer a Deus porque Ele me dá motivação para eu estar aqui, para eu poder realizar aquilo que realmente Ele quer que eu realize através da minha pessoa, né? São os desígnios de Deus, não são os meus, né? Então eu só tenho que ser grata. Hoje nós estamos aqui, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Deixa eu ver como é que tá o volume aqui do celular. Mari, querida, seja muito bem-vinda. Poxa vida, que prazer, tudo bem? Estamos iniciando agora mesmo, vamos lá. Gente, hoje, vocês acreditam, eu estou fazendo meu 25º Café da Tarde com Jesus. Realmente eu nem acredito, é só pelo poder do Espírito Santo mesmo que isso está acontecendo, né? E eu só tenho que ser grata a Ele mesmo, né? Porque se eu estou aqui, vocês sabem, né? É por amor a Ele, né? E hoje, gente, eu queria trazer para vocês uma palavra, né? Gratidão. Uma palavra que vocês vão encontrar nas Escrituras, que se encontra em Gálatas 6, capítulo 1 e 2, né? Que essa palavra eu resolvi tirar das Escrituras, porque é onde eu encontrei uma palavra que tem tudo a ver com o tema que nós vamos abordar hoje no nosso café. O som tá bom para vocês, a música tá muito alta, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, para não atrapalhar aquilo que eu tenho para contar para vocês, né? Então, como eu coloquei ontem, né, o tema do nosso café de hoje é o domínio próprio, né? E domínio próprio, gente, nada mais é gratidão, Bia, gratidão, do que o domínio do Espírito sobre a carne. E o que quer dizer isso, gente? É o domínio. O Espírito Santo, ele tem que dominar a sua mente e as suas emoções, e não só a carne. Por isso que eu achei tão forte esse tema, e tem tudo a ver com a palavra que eu vou ler para vocês hoje, que está em Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são seres espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então, cuidem-se, porém, para que cada um de vocês também não sejam tentados. Eu vou repetir. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuidem-se, porém, cada um para que não sejam tentados também. O que quer dizer isso, né? Pelo meu entendimento, né? O entendimento espiritual, o entendimento do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, e através de Paulo, ele está dizendo o seguinte: vamos supor, eu estou conversando com alguém, com uma de vocês, ou qualquer um de vocês, e sei lá, vocês me contam alguma coisa e eu percebo, por exemplo, que aquilo que vocês estão fazendo não está de acordo com as leis espirituais de Deus. Então, o que Jesus estava falando aqui para Paulo? Para que nós que temos consciência de que somos seres espirituais, né? Que temos Deus dentro, Jesus dentro do nosso coração, nós devemos restaurar o próximo com mansidão.
Porque o que quer dizer isso? Nós devemos respeitar o próximo e jamais julgar. Então tem uma gama de treinamentos espirituais, por isso que a Bíblia é tão rica, né? Que é não julgar, orar e vigiar e tudo isso. Por quê? Para a gente aprender a raciocinar com a mente espiritual, tá, gente? Não com a mente humana. Então Margarete, o que eu aprendi sobre o domínio próprio? Eu vou contar para vocês. Mas eu vou dizer qual é o conceito de domínio próprio, né? O conceito de domínio próprio, ele refere, gente, a capacidade da gente controlar os nossos impulsos, as nossas emoções e os nossos comportamentos. Porque vocês se lembram que eu falei lá atrás que tudo começa com um pensamento. Nós temos um pensamento, esse pensamento, surge uma emoção. Da emoção você tem uma ação, essa emoção você tem um desejo, você tem vontade de alguma coisa e aí você sente uma vontade. Dessa vontade que vem através de um impulso, que foi gerado através do seu pensamento, olha que louco isso, você teve essa emoção. E essa emoção você vai ter um agir, e esse agir você vai ter um comportamento. Esse comportamento, ele aparece especialmente, gente, em situações desafiadoras ou quando a gente está em estresse. Então, esse conceito, né, de domínio próprio, ele frequentemente está associado à autodisciplina e à habilidade de resistir às tentações. Aí vocês vão dizer, autodisciplina do que, Margarete? Para você tem que disciplinar a sua mente para você aprender a raciocinar e ter todas as suas ações e todas as suas atitudes através do Espírito Santo e não da mente humana, que é aquela mente que eu contei para vocês, que tem aquele tal do PEC, que é o padrão de energia de consumo, para a gente aprender ao quê? Ser nutrido através do padrão de energia vital, o PEV. Vocês lembram disso? Então eu cheguei à seguinte conclusão, gente. Primeiro, para qualquer pessoa ter um domínio próprio é você ser firme que nem uma rocha, é você dar passos certeiros, é você não se enganar, é você fazer o que você precisa ser feito, é você ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E que Espírito Santo é esse? É o Espírito Santo que habita dentro de nós. Porque nós sabemos quando nós estamos fazendo alguma coisa que esteja infringindo as leis espirituais. Até tudo bem aí? Tá tudo tranquilo? Vocês estão entendendo? Então, o que eu percebi? Que não se pode ter domínio próprio sem você ter certeza absoluta, número 1, que é pela graça de Deus que nós somos salvos. É pelo favor que Deus tem para com a gente. É reconhecer que a graça de Deus, gente, é fundamental para que a gente consiga atingir o domínio próprio. Número 2, entrar em santidade, né? Esse termo entrar em santidade, o que significa? Significa o seguinte, reconhecer que nós vivemos em pecado. Margarete, o que é reconhecer que eu vivo em pecado? Eu vivo nesse mundo, e esse mundo, ele jaz no maligno, isso está na Bíblia. Basta estar no mundo da forma que nós estamos num mundo que os seres humanos se relacionam em pecado. Por quê? Porque todos os seres humanos que estão aqui, outro dia eu falei para vocês sobre, como é que foi o café mesmo que eu estava explicando, vê se vocês me lembram aí, que a nossa mente, gente, as nossas atitudes, elas são governadas pela carne, que nós somos frutos da carne, né? Nós fomos gerados através de um homem e de uma mulher. Tudo que nós recebemos foi através do que nós recebemos através dos nossos pais, através da cultura, através do cenário que nós vivemos. Então, nós vivemos pela carne. Por quê? Porque este é o mundo material. Até aí tudo bem?
E por isso que a gente carrega aquele padrão de energia de consumo que só nos consome. Porque nesse padrão de energia de consumo a gente tem inveja, a gente é orgulhoso, a gente tem soberba, a gente não crê de verdade. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de acreditar num Deus, né? A gente precisa ouvir a palavra para poder entender o que é este mundo do espírito. Nós negligenciamos a nossa parte espiritual. Então, eu estou negligenciando a mim mesma. Eu negligencio a mim. Se eu negligencio a minha parte espiritual, eu não me conheço. Eu só dou importância à minha parte material. Então, eu não me conheço como um ser integral, né? Que nós temos que ser movidos pelo espírito. A nossa carne tem que ser movida pelo espírito e não pela carne, né? E aí, entrar em santidade por quê? Porque como nós vivemos num mundo que é um mundo de pecado, pecado significa o quê? Eu já falei isso em outros cafés. A palavra pecado, se vocês procurarem no dicionário, o pecado significa errar o alvo. Por isso que o coaching tem aquele alvo, a seta e o alvo no meio, né? Porque você vai acertar na mosca, você vai acertar no alvo. Então nós vivemos em pecado porque nós julgamos, nós fazemos tudo diferente do que ditam as leis espirituais. Então nós vivemos em pecado. Então santificar significa acertar o alvo, entenderam? Olha que legal, muito legal quando a gente começa a pensar sobre isso, né? Uma outra forma que eu percebi, né, é orar e vigiar e orar. Por quê? Primeiro que nós temos que nos vigiar. O primeiro orar o quê? Pedir para Deus te ajudar, porque enquanto ser humano, nós não somos seres divinos, nós temos uma metade divina, que é o nosso lado espiritual, e metade carne. Porém, se nós não cultivarmos o espírito, vai prevalecer a carne nas nossas decisões, que são as nossas vontades, os nossos desejos, e frequentemente nós erramos o alvo. Então, orar e vigiar é para quê? Porque pedir para Deus te ajudar. Pedir para Deus para você não pensar. Hoje o tema é domínio próprio. Então, pedir para Deus para te ajudar, para que você tenha domínio próprio. Que você aprenda a raciocinar através do Espírito Santo. E você tem que aprender a se vigiar, para saber se você está raciocinando pela carne na mente humana, para você reconfigurar a rota e elaborar um outro raciocínio para antes de você agir através da mente espiritual de Deus, tá? E o quarto motivo que eu acho interessante é que você deve ter para você agir e para você se sentir motivado, é que você sempre tem que ser motivado pelo Espírito, porque o Espírito Santo, gente, se a gente pegar o Espírito Santo, ele está livre de julgamentos, ele está livre de qualquer coisa. Basta vocês verem que os frutos do Espírito Santo é o amor, é a caridade, é a benevolência. Os frutos do Espírito Santo são coisas maravilhosas e esses frutos, eles só começam a aparecer depois que você adquire o domínio próprio, né? Então, desenvolver o domínio próprio é um processo que vai envolver muita prática e paciência para vocês desenvolverem essa habilidade, né? E aí eu vou trazer para vocês algumas estratégias para te ajudar a fortalecer essa habilidade do domínio próprio, né? Uma delas, gente, é autoconsciência. O que é isso, Margarete? Autoconsciência. Auto é você usar, nós temos uma consciência maior que rege a nossa vida, é o Espírito de Deus. É você pedir para Ele te orientar. Então, é você olhar para você e reconhecer que tuas emoções não estão corretas, que muitas das decisões que você toma é através dos impulsos que a gente tem, né?
aquela mentalidade que eu falei para vocês do PEC, é uma mentalidade que a gente reage, nós reagimos. Porque se nós tivéssemos uma consciência plena, nós seríamos movidos pelo Espírito. Então nós temos que tomar muito cuidado, que muitas das nossas decisões, a maioria das coisas que a gente faz no dia a dia, se a gente não vigiar e não orar, a gente vai tomar decisões e vai refletir com o padrão da carne e não do espírito, né? Então é você reconhecer através da autoconsciência que o funcionamento que você aprendeu a ser, cresceu e agir neste mundo, ele é humano. Que você aprendeu com seus antepassados, com os seus pais, uma maneira de enxergar a vida. Sempre a gente tem que ter essa humildade, isso é um fato. O objetivo aqui é aprender a ter o autodomínio e aprender a olhar a vida sob a perspectiva de Deus, gente. A gente precisa aprender a olhar a vida sobre uma outra percepção, sobre a perspectiva de Deus. Uma coisa que é legal é você manter um diário, acho que isso eu já falei aqui, um caderno, lembra do caderno que eu pedi para vocês anotarem? Um caderno, ele é muito legal, porque quando você tá quando você percebe uma emoção, que o teu corpo está emitindo uma emoção, e é normal você perceber essa emoção, quando você está em ansiedade, quando você está preocupado, quando você se sente inseguro, isso são emoções, que elas aparecem através dos pensamentos que a gente tem. Então, anotar essas emoções, se perceber nesses estados é muito importante para que a gente reconfigure a rota e comece a refletir sobre uma perspectiva espiritual. Sair da humana e ir para a perspectiva espiritual. Então você tem que ter um diário para você praticar a meditação para aumentar a consciência do seu padrão de comportamento humano. Porque enquanto você não perceber este padrão que você está repetindo anos e anos e não consegue sair, você ainda não atingiu o autodomínio. É muito importante que você reconheça isso para você atingir, sabe? Outra coisa. Todo mundo fala, estabeleça metas claras. Quando eu ouvia isso me assustava. Isso significa uma coisa muito simples. Qual é a meta aqui hoje do nosso café? Hoje nós temos uma meta, é olhar o que é o domínio próprio. Então, qual é a meta que nós temos aqui? Aprender a ter domínio próprio. Então, qual é o objetivo? Qual é a meta? A meta é obter domínio próprio, certo? Ela é clara. É igualzinho aprender com esse café o que quer ter domínio próprio. E aí você vai explicar o seguinte, que organize, para você ter essa meta clara, para você atingir o seu domínio próprio, organize os seus pensamentos, o que tem aqui, para obter o domínio próprio. Margarete, o que é organizar os seus pensamentos? É você perceber se você está pensando com a sua mente humana, se é um desejo teu, ou se você, para você tomar cuidado de não sobrepor a mente humana à mente divina. Então, toda vez que você for fazer uma ação, você quer ver uma coisa? Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem hoje, que o exemplo fica mais fácil. Toda vez que, por exemplo, você for conhecer uma pessoa, ou tiver diante, sei lá, de qualquer pessoa que seja, antes de você emitir uma opinião, normalmente a gente omite uma opinião porque a gente qualifica, a gente fala é bonito, é feio, essa mulher é esquisita, lembra que eu falei sobre isso? Eu vou pedir para vocês, antes de vocês encontrarem diante de qualquer ser humano, eleve os seus pensamentos. Quando eu falo assim para vocês, eleve o seu pensamento, quando você olha para mim, eu peço para você, eleve o seu pensamento. Quando você eleva o seu pensamento, automaticamente você está tirando o foco do teu pensamento da mente. Então você olha aquela pessoa com os olhos espirituais de Deus. Então,
O que quer dizer isso? Que tudo que você for fazer, eleve o seu pensamento antes de uma ação, que você com certeza vai ter a resposta. Porque nós precisamos, para ter a resposta de Deus, para que a gente tenha domínio próprio, a gente precisa praticar a perguntar as coisas para Ele, elevar o pensamento. É Ele que conhece você, é Ele que conhece as suas dificuldades, é Ele que conhece o que você fez na vida, é Ele que conhece aonde você errou, aonde você não errou. Nenhum ser humano é capaz de te dar uma explicação correta e clara, que é direta para você, entendeu? Por isso que quando a gente vai na igreja, o pastor diz: hoje você vai receber uma mensagem de Deus. Eu espero que o Espírito Santo fale com você. Por quê? Porque você é único e Deus conhece você. Vocês estão me entendendo, né? Então a meta é você que precisa ter o domínio próprio. A sua mente precisa ser dominada pelo Espírito da verdade, entendeu? Então, que a mente humana não se sobreponha à mente divina. Sempre é isso, tá? E agora tem um outro item, que é o terceiro, né? Normalmente as pessoas falam: pratica autodisciplina. Gente, autodisciplina, eu vou desmistificar o que quer dizer isso para vocês entenderem. Você só começa a ser disciplinado, não se aprende isso com os outros. Isso é uma coisa que flui de dentro de você quando você começa a ter consciência das coisas. Deixa eu ver, a Marinês está dizendo aqui: Deus conhece cada um de nós e sabe tudo o que pensamos e fazemos. Exatamente. Por mais que eu relate, por exemplo, Marinês, alguma coisa para você, eu vou relatar com minha opinião humana. Agora, só que Deus sabe aonde eu pequei, Ele sabe tudo. Então, por isso que a gente sempre diz: é Deus que vai saber o melhor para você. Ninguém pode emitir uma opinião de absolutamente alguma coisa para você se ela não tiver embasada nos mandamentos da lei de Deus, entendeu? Você tem que estar fundamentado, a palavra, você tem que estar fundamentado pela palavra, porque a palavra fala da verdade, né? Então, como que você começa a ter autodisciplina, né? Autodisciplina, produtividade, essas coisas todas. Você não aprende, ninguém vai te dizer: olha, acorda tal hora, faz isso. Você se percebendo. Então você tem um parâmetro, você sabe quais são os frutos do Espírito, você sabe se você está forçando a abrir uma porta que Deus quer que mantenha fechada. Às vezes nós tomamos determinadas atitudes que elas não estão condizentes com o que Deus quer para a sua vida. Mas você insiste, você persegue, você vai atrás. Só que você precisa aprender a andar pelo caminho dele. Enquanto você quiser realizar alguma coisa na tua vida através da sua vontade, você não vai conseguir. É impressionante. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E como que a gente faz isso? Se percebendo. Margarete, como é que eu percebo isso? Comece com pequenas mudanças nos hábitos e comportamentos, mas hábitos e comportamentos mental, gente. Você tem que fazer da tua mente uma academia, como se você tem que brigar mesmo, você tem que ter musculatura mental, musculatura espiritual. Você tem que ter comportamentos mentais e espirituais. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é raciocinar com a mente humana. Você tem que aprender a ter o raciocínio de Deus. Então, quando você for fazer alguma coisa, pergunta assim: Deus, se o Senhor estivesse aqui, o que o Senhor faria? Ele vai te mostrar. Ele vai, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Se você aceitou Jesus, se você está andando pelo caminho, é para Ele que você tem que perguntar. A resposta virá através do Espírito Santo. A resposta não virá atrás da tua vontade, que é a carne. O item 4, desenvolva a resiliência. Margarete, como é que eu desenvolvo resiliência? A resiliência, a habilidade de ser resiliente, gente, é um dom. Deixa eu ver o que a Mari está falando aqui. Às vezes pensamos o porquê que não deu certo. Às vezes pensamos o porquê não deu certo. Os nossos desejos, né?
Deus fecha a porta que não é boa para nós, em contrapartida abre outras. Sim, Deus fecha a porta. É verdade. Ele fechou. Aceita o fato, a porta está fechada. O que eu posso aprender com isso? Então, a resiliência é exatamente isso. Que bom que você falou isso, Mari. Como é que eu desenvolvo uma resiliência espiritual? Aprenda e aceite algum fato que você, por um acaso, se sentiu frustrado. A frustração vem como? A frustração, ela aparece quando você tem uma expectativa em relação a alguém ou a algum fato e aquela pessoa não correspondeu àquela tua expectativa. Então vem aquela sensação de frustração. Isso é uma adversidade que você está passando. Por que adversidade? Porque você não estava imaginando que isso foi acontecer. E isso não saiu conforme você queria. Então, é aí que a gente precisa desenvolver a resiliência. Como é que eu desenvolvo isso? Aprenda aceitando o fato em si. Você quer ver uma coisa? Quando eu recebi a notícia que eu poderia estar muito doente e que talvez fosse uma leucemia, que ainda nem tinha sido confirmado, né? Que era o câncer da medula óssea. Na hora veio uma clareza tão grande que chegou a iluminar todo o meu corpo. Eu aceitei e falei, que bom que o Senhor me... Juro por tudo que é mais sagrado, em nome do Senhor Jesus. Que eu pensei de alguma forma, eu não sei o que aconteceu, mas eu pensei, acabou o meu sofrimento, gente. Eu juro por tudo que é mais. Falei, acabou o meu sofrimento. Eu me rendi àquele fato. Eu entendi mesmo ali que alguma coisa muito forte, que era o Espírito de Deus, ele só parou os meus... como é que eu vou te dizer, os meus mecanismos de defesa que eu tinha na minha mente, ou eu me sentia culpado, ou eu me sentia que eu tinha que ter feito isso, que eu não tinha que ter feito aquilo, que eu tinha razão, que eu não tinha feito. Eu era dirigida pela mentalidade, pelo PEC. Eu não era dirigida pelo Espírito Santo. Então, quando ela me disse isso, me veio um alívio que eu falei, ponto final. Ponto final, Cristos Terapia, boa tarde, muito prazer, me diga seu nome, você, ela ou ele, seja muito bem-vindo ao nosso Café da Tarde com Jesus. Eu espero realmente que você seja iluminado por Deus ou iluminada e que entenda aquilo que a gente está conversando aqui, né? Então, essa resiliência que você tem que desenvolver é uma resiliência. Não adianta você ter resiliência física, não é do físico que nós estamos falando. Você vai ter que ter uma resiliência espiritual, que é aceitar um fato, uma diversidade e aprender o que aquela porta fechada, o que Deus está te dizendo com aquilo, né? E aprender com aquilo que passou. Né? Aquilo fechou e acabou. É aceitar o fato e ir para o próximo passo, que foi o que eu fiz quando eu descobri que eu poderia estar talvez com leucemia. No fim era uma coisa muito pior. No dia seguinte a médica falou, você tem que correr, fazer um monte de exames, parará. Eu não questionei nada, eu fui fazer porque eu precisava resolver, não é resolver o problema, eu precisava ir me tratar de alguma forma, saber o que era, né? Então, o que acontece? Isso é resiliência, é você não brigar com Deus. Como é que você briga? Quando você não aceita o fato. Eu poderia ter pensado assim, poxa vida, o que está acontecendo? Como é que essa louca dessa mulher está falando que talvez eu esteja com leucemia? Como é que ela falou isso? Não é possível, essa médica é louca, ninguém fala uma coisa dessa se não é verdade. Eu tive uma amiga minha que me disse isso quando eu contei para ela. Falou, essa mulher tá louca, mas veio um negócio, é o Espírito Santo mesmo, que falou para mim, essa mulher, ela tá aqui, ela trata de pessoas, ela não ia falar isso aleatoriamente, ela não ia falar isso porque ela é louca, ela tem um fundo de verdade nisso. Se ela tá falando isso é porque alguma coisa ela tá vendo, tá? E apenas ela tá só, coitada, acho que ela viu que eu tava tão ruim, que eu tava morrendo mesmo, que ela falou, corra para fazer os exames, assim que os exames ficarem prontos, você volta aqui pra gente ver o que a gente tem que fazer. Então foi a maneira que ela me deu um susto para eu poder agir. E a gente
com a mente humana, a gente não enxerga o poder de agir. Então essa minha amiga estava julgando a médica e eu não. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então o que é isso? É ser resiliente. Aceita os desígnios de Deus. Aprenda com o fato, né? E, por exemplo, se ficou estressado, gerencia o seu estresse. Primeiro, se você ficou estressado, se você levou algum susto, que alguma coisa te tirou da casinha, para. Existem técnicas de relaxamento para o quê? Ou que para tua pressão alta se regule, ou que você respire profundamente através de uma meditação, ou a prática de um exercício, de uma yoga. Aumentar o que você precisa, a sua capacidade para entrar em equilíbrio, para se organizar os seus pensamentos, para acalmar o seu coração, para acalmar aquilo que você talvez pudesse reagir em relação ao próximo e que você precisa reagir e ter a mente mais calma para poder tomar as melhores decisões na vida de vocês. Estão entendendo? O 6º item aqui é faça pausas e reflita. Margarete, faça pausas no quê? Sempre antes de responder alguém. Não seja reativo. Muitas vezes, eu estou sempre falando porque a gente está sempre se relacionando com outra pessoa. Nós não conseguimos fazer isso sozinho. E mesmo que você se relacione com você e com seus pensamentos, faça isso. Não se esqueça que você tem que ter musculatura emocional, cerebral e espiritual. Então, por exemplo, não responde, não faça uma coisa precipitadamente, reflita, pare, pense, repense 2, 3 vezes. Se não tiver encontrado paz no teu coração, busque a paz no teu coração. Eu sempre falei para minhas filhas, antes de tomar uma decisão, de escolher um caminho, de ter uma ação, de tomar uma atitude, perceba, isso é uma questão de percepção. Perceba se você está sentindo paz. Porque quando você tiver paz, vá em frente, siga em frente com aquela atitude. Tudo que não te dá paz não vem de Deus. Aceite isso e aprenda. Tudo que você for falando, ficou na dúvida, ficou nervoso, se sentiu estressado, ai, por que eu fiz isso, por que eu não fiz, não é de Deus. Então você não está tendo domínio próprio, você está se auto-enganando. Por baixo daquilo que você mostra, aquilo que você quer, seja lá o que for que você queira fazer, eu sempre falo para as meninas, este caminho te deu paz no coração, então tudo bem. Se você não tiver paz, paz é o equilíbrio, paz é a ausência de emoção, ausência. Então, quando te der paz no teu coração, você está com tudo ali, você está com o teu corpo, tua mente alinhado com o seu espírito. É impressionante. Não deu paz no coração, ficou na dúvida, não sabe para que caminho você vai, você não está alinhado com o espírito, entendeu? Isso é muito importante. Certifique-se de apoio assertivo, né? Pois é, aqui é muito interessante, né? Aqui muita gente diz que amigos e até familiares, você tem que ter um apoio assertivo, gente. Pensa nisso que eu vou dizer com muito carinho. O que é um apoio assertivo? Você tem que se certificar que se você busca um conselho, se você busca uma coisa, se aquela pessoa que você está se relacionando, seja um amigo, seja um familiar, seja seu cônjuge, seja seu filho, que ele esteja alinhado com as leis espirituais de Deus. Porque se você fizer uma pergunta para qualquer uma dessas pessoas, como nós vivemos e aprendemos a raciocinar através das lentes humanas, não das lentes espirituais, qualquer que seja o conselho de amigos, eles vão te dar um conselho baseado na mente terrena, na mente carnal. Então, você tem que ter certeza que você está buscando um conselho, que aquela pessoa vai dar o conselho assertivo. Então, você considere
um suporte de encorajamento, se for um familiar, tenha certeza que ele está sendo guiado pelo Espírito Santo mesmo, que ele foi transformado, que ele tem domínio próprio, porque senão você está buscando conselho para a pessoa errada e vai ouvir aquilo que você quer, e aquilo que você quer não é aquilo que Deus quer para você, não é aquilo que Deus quer que você aprenda, entendeu? Então você pode também considerar a ajuda de um pastor, de um mentor. Eu estou tendo um mentor espiritual. É um pastor, eu estou fazendo uma mentoria. Um coach também, eu sou coach, eu estou passando isso para vocês, porque eu estou recebendo isso do meu mentor. Então, você tem que procurar apoio, não aquilo que você quer ouvir, é aquilo que você, quando a pessoa vai te dar um apoio assertivo, é aquilo que você precisa se desenvolver. Nunca se esqueça disso, tá? O outro item, que é o 8º, aprenda com os erros. Que erros, Margarete? Nós falhamos todos os dias, eu digo para mim mesma. Eu tenho que moer o meu orgulho, porque o orgulho é o maior inimigo do ser humano. Nós falhamos, os lapsos de aprendizado são grandes, porque nós somos humanos e nós somos criados nesse mundo. Então nós vivemos em pecado. Na televisão, a todo momento a nossa mente é abarrotada de mensagens subliminares que vão entrando no nosso subconsciente. Mari está lendo esse livro e é verdade. E tudo aquilo que está no seu subconsciente, ele se manifesta na nossa vida. Então imagine que se eu, por exemplo, vivi 67 anos, 68 anos, não tendo alimento espiritual nenhum entrando na minha mente. Não tendo assim com toda a fé, sendo fervorosa e tudo mais, eu vou agora realmente achar que a minha opinião é a correta? Não, eu pergunto para Deus sempre, porque a minha foi errada a vida toda, vocês estão entendendo? Eu errei, eu erro, você erra, todo mundo erra. Então a gente tem que moer o nosso orgulho e nos colocarmos numa posição. Ei, eu sou um ser humano limitado, a não ser que eu transcenda a minha mente, a não ser que eu busque o autodomínio e a não ser sempre buscando a orientação de Deus, né? Então, o que aprender com os erros? Analise o que deu errado e pense em como você pode melhorar no futuro. O que foi que você imaginou que não deu certo? Gente, se pergunte o porquê, mas o porquê a Deus e peça uma resposta a Deus, que Ele vai te dar a resposta espiritual. Então eu vou te dizer, o que foi que você fez que não está condizente com o aprendizado espiritual? Ou o que foi que você ouviu de alguém que você não gostou? Então, por isso que tem aquele caderninho lá das emoções e tudo mais para você escrever. Tudo que você... Se você quiser se conhecer melhor, se você quiser aprender a ter um autodomínio, você tem um caderno. Eu tenho um caderno aqui, gente. Todos os dias eu escrevo aqui. Todo santo dia. Olha, aqui tem a data. Todo santo dia eu falo comigo se eu tive uma contrariedade. Por que eu tive a contrariedade? Por que alguma coisa não caiu bem de mim? O que eu deveria ter pensado conforme o Espírito de Deus, conforme as Escrituras estão dizendo que eu não estou fazendo? Porque a única forma que você tem de se perceber é essa. Então isso é um assunto que é entre você e Deus. Então, e aprender e pratique a gratidão. Que gratidão, Margarete? Senhor, eu agradeço que o Senhor está me mostrando aonde eu sou falho. Seja humilde, se jogue aos pés dele. Agradeça, foque nas coisas, saiba agradecer de coração que você está aqui pela graça dele, porque você é um ser pecador, mas que você quer entrar no reino dos céus. Ele precisa saber que você está alinhado com a vontade dele, porque senão, gente, não adianta. Não adianta orar, não adianta ajoelhar. Você tem que fazer esse exercício, um exercício mental diário. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito sério isso. Então, gente, desenvolver domínio próprio é uma jornada contínua e diária. É que nem uma pessoa vai na academia todo dia. Você precisa ter persistência e praticar. Não é ouvindo, é
praticar. Você só pode praticar se você se perceber. A única forma de você praticar é se você se perceber. Se você não se perceber, você não vai praticar. A Bíblia, gente, ela tem várias passagens, né, que falam sobre o domínio próprio. Ela enfatiza, né, a importância como uma virtude cristã, porque o domínio próprio é uma virtude cristã. Só é uma virtude cristã. Então aqui estão alguns versículos, se vocês quiserem ler depois, claro que depois eu vou deixar gravado isso, eu subo para o YouTube, eu sempre esqueço de falar, todos os cafés ficam gravados no YouTube, isso é muito legal, porque qualquer tema que vocês quiserem ouvir, entra lá no YouTube, no @Embaixada do Coaching, lá tá o tema de cada café, é muito mais fácil. Poxa, Margarete falou outro dia sobre o PEC, Margarete falou outro dia sobre não sei o que, ali você tem a sequência, tudo, você pega, vai vendo aquilo, vai anotando no teu caderninho, porque isso, gente, eu faço isso diariamente, eu tenho cadernos e mais cadernos, ainda coloco isso aqui no computador, coloco isso aqui no papel, antes de ter o café eu leio, eu vou para a Bíblia, eu faço essa aliança com Deus todos os dias, porque senão eu não estou fortalecendo a minha musculatura espiritual, estão entendendo? Então a Bíblia tem algumas situações que falam isso, sabe? Por exemplo, Gálatas 5, 22, 23 diz assim: mas o fruto do Espírito, lembra que eu falei lá no começo? É o amor, a alegria e a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha aí, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque elas brotam. Conforme você vai adquirindo o domínio próprio, espontaneamente, esses são os frutos, naturalmente. Toda aquela carga pesada que a gente adquiriu, as nossas crenças aqui nesse mundo, através das culturas, através de uma série de coisas, elas vão desaparecendo. E aí o que acontece? Isso se manifesta, né? Porque ele está dentro de você. Deus está dentro de você. Ele só precisa, esse fruto só precisa ser manifestado, né? Esse versículo, gente, ele destaca que o domínio próprio como um dos frutos do Espírito Santo, indicando que é uma qualidade essencial para aqueles que vivem de acordo com o Espírito de Deus, tá? Tem uma outra passagem aqui que diz o seguinte: 2 Pedro, capítulo 1, 5 e 6. Diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. O conhecimento da palavra, tá, gente? Ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade. Aqui, gente, o domínio próprio, ele é listado como uma qualidade a ser desenvolvida, viu? É uma qualidade a ser desenvolvida junto com as outras virtudes, tá? Porque ele tem que vir junto, não é nada separado. É como a fé, o conhecimento e a perseverança. Que é aquilo que eu listei antes da gente começar esse café, né? Tem mais um versículo que fala isso. 1 Coríntios 9, 25 diz assim: todos os que competem nos jogos, né? Submetem-se a um treinamento rigoroso. Você sabe que quando o Neymar, por exemplo, vai jogar, ele treina. Você sabe que quando existem os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, as pessoas ficam treinando. Então, por que se treina? Para obter uma medalha, né? Para vencer, para ter uma medalha. Então, nós também temos que fazer o nosso exercício físico, mental. Nós temos que desenvolver a habilidade espiritual para ganhar essa coroa, que não é uma medalha, ela vai durar para sempre, essa é a diferença. É a eternidade, é o domínio próprio. O que você vai ganhar tendo domínio próprio? Paz de espírito, temperança, amabilidade, tudo aquilo que eu falei para vocês. Tô sendo clara? Tô começando a ficar mais esperta. É Deus que vai agindo na gente pra gente poder passar com mais assertividade isso para as pessoas também pensarem a respeito, né? Um outro versículo muito legal no livro de Provérbios 25, 28 diz assim:
Como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Meu Deus, isso é muito forte. Gente, o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade derrubada, não tem muro. Qualquer coisa invade, qualquer coisa mexe com você, qualquer emoção te derruba. Você fica frágil, você não consegue ficar em pé. Então esse versículo, ele compara a falta de domínio próprio, a vulnerabilidade de uma cidade sem defesas. Então você fica uma pessoa sem defesa, sublinhando a importância de controlar os próprios desejos e emoções. Você vê que tudo vem a partir dos nossos desejos, que é a nossa mente egóica, daquilo que eu preciso fazer isso, eu preciso. Não, você não precisa, você está sendo ditada. Quando a gente fala isso pra gente está sendo ditada pela nossa mente egóica, não pelo amor, né? Porque o amor, ele acontece. Em Tito 1:7-8 diz assim: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado o que? A hospitalidade, amigo do bem, moderado, que são frutos do Espírito, justo, santo e temperante. O equilíbrio das emoções. A palavra temperante neste contexto, gente, refere-se ao domínio próprio, especialmente para aqueles em posição de liderança na igreja, né? Porque nós falamos aqui sobre o bispo nesse capítulo, né? Então, gente, é isso, né? Esses versículos, eles mostram pra gente que o domínio próprio, ele é uma virtude central. Você precisa estar centrado nas leis espirituais de Deus, de Cristo. Isto é central. Isto está dentro, tem que estar dentro do seu coração, que é a sede das tuas emoções. Você tem que transcender a sua mente, transcender aquilo que você acredita, que tudo que você aprendeu veio da terra. Nós temos que aprender a olhar o mundo com as perspectivas de Deus, porque senão nós nunca vamos ter domínio próprio, e sim nós vamos ser escravos da nossa mente, dos nossos desejos e das nossas emoções. E esta não é a tua identidade original. A tua identidade original é a espiritual. É esse Deus que tem dentro de você, é esse Cristo que habita em você, que você tem que manifestar para o mundo. Então, é para Ele, é por Ele e é por Ele. E é por Ele, é só através dele que a gente consegue transformar a mente e o nosso coração. Então, gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de que isso vai para o YouTube, no meu canal Embaixada do Coaching. Lá todos os cafés estão ali. Peguem o caderninho de vocês, que isso é maravilhoso, para que vocês realmente escrevam tudo que passar na cabeça de vocês. Não tem problema, porque tudo que passar na cabeça e no coração de vocês, Deus está vendo, tá? Então era isso que eu queria dizer para vocês. Eu agradeço a presença de vocês imensamente. Espero ter ajudado imensamente a esclarecer algumas coisas, tá? Essa é uma visão mais... Eu não trago a visão da Bíblia completa, porque eu não estudei teologia, eu sou uma pessoa que eu estou aprendendo a palavra, e através do coach eu estou tentando transmitir para vocês, com as minhas percepções, aquilo que realmente eu tenho reconhecido na minha vida. Eu espero que vocês possam refletir sobre esses ensinamentos, que são ensinamentos espirituais, tirar o melhor deles para cada um de vocês, para que vocês possam treinar também a mente e o espírito de vocês, tá? E mais uma vez, gratidão. Um beijo grande nos seus corações. E eu encontro vocês no próximo café da tarde, nessa próxima sexta-feira.
Para quem tem namorado ou é casado, eu desejo um feliz Dia dos Namorados, que Deus abençoe grandemente vocês, né? E que a paz de Deus perdure para hoje e toda a eternidade, tá? Um beijo nos seus corações. Fiquem com Deus. Gratidão.